Olá, meus irmãos e minhas irmãs, é com grande alegria que trazemos mais uma vez a palavra do Senhor para o dia de hoje. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, continuava Jesus a ensinar no templo e propôs esta questão. Como diziam os escribas que Cristo é o filho de Davi? Pois o mesmo Davi diz, inspirado pelo Espírito Santo: disse o Senhor a meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos sob os teus pés. Ora, se o próprio Davi o chama Senhor, como então é ele seu filho? E a grande multidão ouviam com prazer. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, Jesus continua ensinando no templo. É a caminhada, é a trajetória de Jesus no tempo comum que a igreja se refere. O tempo da vida cotidiana, da vida messiânica de Jesus. Jesus chega no templo e pergunta ao povo: o que é que os escribas estão falando de mim? Sobre mim? E por que ele diz que ele é filho de Davi? Se eu sou filho de Davi, como é que o próprio Davi disse que ele sentou à direita do Pai, o Senhor sentou à direita do Senhor e pôs os inimigos embaixo dos seus pés? Olha, amados irmãos e irmãs, naquela época havia uma grande situação em que o povo vivia sendo perseguido pelas autoridades, pelos governos. A cobrança de imposto era muito intensa. O povo vivia sofrido sem ver e sem olhar como ia resolver aquela situação que já estava se esgotando na vida do povo. Povo sofrido, maltratado, principalmente os pequenos, que não tinha saída, não tinha nada para se cuidar. Olha que o povo que Jesus curou, que Jesus libertou de todo mal, das opressões que vivia, das circunstâncias que eles viviam, era um povo muito sofrido. E estava ali atraído pelo novo Senhor que chegava e que dava palavra de conforto, que orientava como o povo devia fazer, que explicava a palavra de Deus com um entendimento melhor, mais fácil, que aumentava ali as esperanças. Era Jesus que estava perguntando ao povo por que os escribas diziam que ele era filho de Davi. Bom, não é que ele não fosse, Jesus é da linhagem de Davi. Na sua humanidade, na sua descendência de seus pais, da sua mãe, do seu pai, tudo era da linhagem de Davi. Mas Jesus era o Filho de Deus e ainda ninguém tinha esse entendimento. Não tinha o entendimento que Jesus veio ali com outra missão, com outra tarefa. Porque o que era alimentado pelo povo de Deus, para os israelitas, era que haveria de vir um Salvador, sim. Haveria de vir um Messias, sim. Mas o Messias que eles estavam esperando era um Messias que estivesse à frente das guerras, que era de batalhas, que era uma pessoa imponente, que ia contra todo aquele governo, que ia contra toda aquela história, tudo aquilo que acontecia de maldade. Ele vinha valentemente
destruir tudo. Era esse tipo de Messias que as pessoas esperavam. Só que o Messias que veio, ele era pacificador. Porque o próprio Jesus era a paz, então ele veio diferente. Ele veio calmo, ele veio manso. Ele veio humilde, ele veio sereno. Ele veio simples, ele não tinha onde reclinar a cabeça. Então era um tanto estranho que até o próprio Jesus foi despertado por uma curiosidade para saber o que estavam pensando a respeito dele, ou dizendo a respeito dele. Porque se ele era filho de Davi, ele não podia ser Senhor. E o próprio Davi disse que ele era Senhor, e isso confundia todos. Mas Jesus, na verdade, não era só a curiosidade que Jesus tinha de como diziam que ele era. A curiosidade de Jesus era também para sentir que o povo estava prestando atenção nele. Porque ele realmente era o Messias. E ele despontava não como o povo queria, mas como Deus viu que aquele povo precisava, que a nação precisava, que a humanidade precisava. Um Jesus que é manso, humilde e sereno. E que age de forma completamente diferente. A gente tira, se a gente observar como hoje está o mundo, tem muitas mortes? Tem. É muito sofrida essa pandemia? É. Mas quanto benefício está trazendo para o mundo? Para a natureza? Principalmente para a natureza? As coisas, os mares já não estão tão sujos assim. As praias já não estão tão sujas assim. As poluições sonoras, os estresses do mundo, as agonias, os desesperos do povo, a ganância, já não está mais assim. Já está mais aquietado. Porque Deus, Ele usa outros métodos, não aqueles que a gente espera, não aqueles que a gente pensa, mas Ele usa de métodos diferentes para beneficiar os verdadeiros filhos de Deus. É bom sempre olhar que aquela catástrofe, que aquele sofrimento, que aquela perda, que aquela situação que você está vivendo, até aquela enfermidade, aquilo, Deus também tira algo bom daquela situação. Para renovar e restaurar. Por quê? Porque todos nós somos pecadores. Todos nós infringimos a lei de Deus. Todos nós não prestamos atenção na lei. Nem obedecemos a lei. A gente nem olha direito para a lei. A lei não é só a lei dos homens, mas a lei de Deus. A palavra de Deus que vem nos ensinar a viver melhor. Amados irmãos e irmãs, tudo que é para o bem do homem está na palavra, mas a gente não vai na palavra, a gente não escuta a palavra, a gente não lê a palavra, a gente não medita a palavra, a gente não dá atenção. Tudo que tem a ver com a palavra de Deus a gente não quer, o povo hoje não quer. Enquanto a gente não entender e não buscar se aproximar da palavra de Deus e se aproximar de Deus, e ter intimidade com Deus, a gente não vai conseguir identificar o Senhor como o Senhor, como o único Senhor e Salvador das nossas vidas. Foi assim no tempo de Jesus, no meio do povo e no templo, e é assim hoje, na igreja, na nossa casa, na comunidade, aonde você pode beber da graça. Amados irmãos e irmãs, está na hora da gente despertar e a gente responder para Jesus. O Senhor, quem põe embaixo dos pés dele todo inimigo, todo mal,
autoridade de Senhor e colocá-los embaixo dos seus pés. Mas é preciso que acreditemos nele. É preciso que aceitamos ele. A gente precisa aceitar Jesus no sentido do senhorio que ele tem sobre todas as coisas. E nos convencer e ser convencido pelo próprio Senhor de todo o poder que ele rege em nossa vida. E tudo que é difícil, e tudo que está complicado, e tudo que está em isolamento, e tudo que está em ataritamento, em alvoroço, ele pede quietude. Acalme sua vida, acalme seu coração. Entenda que o Messias, que Jesus, é o único Senhor e que é o único que pode todas as coisas. Pode tranquilizar o seu coração. Pode tirar você da sua angústia, do medo, do apavoramento. Pode tirar você do turbilhão de situações que você porventura possa vir a passar. O Senhor, o único Senhor, o Filho de Davi, mas o Filho de Deus e Senhor nosso. Ele é este que nós precisamos. Que nós devemos dar toda a nossa atenção. Que nós devemos disponibilizar o nosso gozo, o nosso prazer, a nossa alegria em escutar a sua palavra, em ouvir a sua palavra, em entender a sua palavra, em buscar compreender a sua palavra, estudar a sua palavra e tê-lo como íntimo seu. O Senhor, o Messias, o Filho de Davi, é este nosso Pai, nosso irmão, que vem nos agraciar com todo o bem, com tudo de melhor para nós. Ouçamos-los e busquemos ser íntimo do Senhor, para que assim a nossa vida possa ser plenificada de graça. É isso, meus irmãos e minhas irmãs. Fiquemos com esse nosso Senhor, que é maravilhoso para as nossas vidas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Beijo no coração, paz e adoração.